Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula iremos falar de maneira muito breve e apenas sob o ponto de vista energético sobre o metabolismo dos lípidos, mas não de todos os lípidos. Vamos apenas cingir-nos aos triglicerídeos, especificamente aos constituintes dos triglicerídeos, que são, por um lado, o glicerol e, por outro lado, os ácidos gordos. Dentro dos ácidos gordos, iremos falar dos saturados e dos insaturados. Iremos também dar alguns pormenores teóricos, se bem que, se quiserem perceber ao pormenor o metabolismo, acompanhem as videoaulas onde eu onde eu elaboro todas as reações e justifico todos os processos, está bem? Aqui eu apenas vou fazer um resumo, tal como fiz para os hidratos de carbono, para que, sob o ponto de vista energético, vocês consigam, de forma célere, perceber quantos ATPs conseguem obter a partir de determinado ácido gordo ou determinado triglicerídeo. Bom, então para isso eu vou aqui começar por vos mostrar dentro dos lípidos os triglicerídeos, nomeadamente face à sua constituição. Ora, um triglicerídeo não é mais do que um glicerol mais 3 ácidos gordos. Ou ácidos grasos, se o idioma for português do Brasil, está bem? Se fizerem pesquisas na internet, poderá dar-vos alguma confusão ver ácido graso escrito, mas vejam que é o termo que normalmente se usa no português do Brasil. Bom, aqui, ácidos gordos. Ora, o glicerol por si representa-se da seguinte forma. Eu vou aqui colocar a sua representação. É um CH2OH, CHOH, CH2OH. E sob o ponto de vista energético gera 22 ATPs por cada mol. Tá bom? Portanto, vamos ficar com este dado. Aliás, eu vou-vos dizer de forma muito geral os ATPs que cada composto gera e a partir daqui vocês, sem qualquer problema, podem perfeitamente fazer qualquer dedução. E o glicerol é este composto aqui. Já cada ácido gordo vai gerar ATPs consoante o seu metabolismo, a sua oxidação. Então, convém aqui falar da oxidação de ácidos gordos, oxidação de ácidos gordos, onde iremos distinguir duas etapas. A primeira, eu vou chamar a primeira fase até, que é a chamada fase de ativação, que é uma fase que até gera perda de energia. O saldo energético no final desta fase é de menos 2 ATPs. Atenção, não é menos 1, é menos 2, porque aqui há a transformação de uma molécula de ATP para uma molécula de AMP e não para uma de ADP. Então, se eu tenho uma adenosina trifosfato a transformar-se para uma adenosina monofosfato, estou a perder logo 2 fósforos. É o equivalente a perder 2 ATPs a nível energético. De ATP para AMP é como se eu estivesse a realizar de ATP para ADP 2 vezes. Na verdade, saem 2 fósforos. E então, o que há a reter da fase da ativação dos ácidos, da oxidação de ácidos gordos é mesmo isto. É a perda de 2 ATPs. Contudo, a segunda fase é bastante lucrativa. A nível energético, vejam. A segunda fase é a chamada fase da beta-oxidação, ou da oxidação beta, se preferirem. E aqui é que vai haver uma distinção face ao tipo de ácidos gordos que iremos aqui considerar. Está bem? Se os ácidos gordos forem saturados, iremos proceder de uma forma. Se forem insaturados, iremos proceder de outra. E mesmo assim há quem resolva até de outra distinta. Mas nós vamos aqui abordar todos os casos. Ora, para os ácidos gordos saturados, vou aqui evidenciar ácidos gordos saturados, isto é, sem duplas ligações entre carbonos, mas aí consultem a videoaula onde eu vos ensino a representar os ácidos gordos e não terão qualquer dificuldade em entender. A forma de cálculo será a seguinte. Vou aqui evidenciar e colocarei aqui número de ATPs por cada mol será obtido da seguinte forma. Ora, eu vou considerar o número de carbonos do meu ácido gordo, dividir por 2 e multiplicar por 12. Já vou explicar, não a pormenor, mas de onde vem isto. Depois somo pelo número de carbonos sobre 2 menos 1 vezes 3.
e somo pelo número de carbonos sobre 2 menos 1 vezes 2. Bom, e então este é o saldo energético na segunda fase. Reparem que depois no fim terei que descontar 2 ATPs para ter a certeza de que apenas estou a considerar os ATPs ganhos no saldo de toda a oxidação dos ácidos gordos. Vamos aqui ver numa nova página, perceber melhor, e para isso eu vou representar a hélice de Lehmann, em que eu verifico o seguinte, eu verifico que em cada looping perdem-se 2 carbonos, e perdem-se 2 carbonos ganhando-se uma acetil coenzima A. Está bem? Por cada 2 carbonos que se perde, ganha-se uma acetilcoenzima A. Vejam, outro looping, outro looping, outro looping e assim sucessivamente. Está bom? Então imaginem agora, por exemplo, deixem-me dar aqui o exemplo de um ácido gordo qualquer, pode ser, sei lá, o ácido butírico, que até é o mais pequeno. Ácido butírico. Bom, o ácido butírico é o C4, e então vejam, se formos por aqui, a cada looping vão-se perder 2 carbonos, portanto, menos 2, uma acetilcoenzima A, menos 2, outra acetilcoenzima A. O que nós podemos verificar é que passamos a ter, como número de ATPs, 2 acetilcoenzima A's, mas são 2 porque a cada 2 carbonos degradados forma-se uma. Então eu posso pôr o número de carbonos a dividir por 2 e isto vai dar sempre o número de acetilcoenzima A's. Só que depois eu sei que a acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs faz com que a acetilcoenzima A origine 12 ATPs. Então vou multiplicar por 12. Tenho também que saber que há sempre a formação de tantos NADHs quanto o número de acetilcoenzimas A menos 1. Portanto, vejam, se eu tive 4 sobre 2 de acetilcoenzima A, eu vou ter 4 sobre 2 menos 1 de NADH. E eu sei que o NADH na cadeia respiratória gera 3 ATPs e o mesmo valor para o FADH, que são moléculas que se convertem também em energia. Portanto, 4 sobre 2 menos 1 vezes 2. Então vejam que o número de ATPs será 2 vezes 12, que dá 24, mais 2 menos 1, 1 vezes 3 dá 3, mais 1 vezes 2 dá 2. E o resultado dará 29 ATPs por cada mol. Só que isto, se repararem, é fazer a menção à segunda fase, que é a fase da beta-oxidação. Eu tenho sempre que lhe descontar 2 ATPs por cada mol, porque são os ATPs da fase de ativação. Então pronto, o saldo final, o rendimento energético de uma mol de ácido butírico serão então 27 ATPs por cada mol. E é só assim. E vejam que então fica a beta-oxidação explicada para os ácidos gordos saturados. Eu dei o exemplo do ácido butírico, podia pegar em qualquer outro ácido, está bem? Só que reparem que a beta-oxidação também pode ocorrer para os ácidos gordos insaturados. Ácidos gordos insaturados, que são ácidos gordos que têm duplas ligações entre carbonos. Então, se nós tivermos estes casos, das duas uma, ou trabalhamos com eles tal e qual como assim são, insaturados, ou então primeiro vamos saturá-los, degradar as duplas ligações, quebrar as duplas ligações entre carbonos e depois obtemos o saturado referente para poder resolver da forma como ensinei em cima. Ora, se eu quiser ir pela fórmula, portanto, uma das vias é transformar em saturado. Transformar em saturado. E depois metabolizo como se fosse um saturado. A outra é considerá-lo insaturado e resolver assim. Ora, se eu o considerar insaturado e o resolver assim, o número de ATPs só da fase da beta-oxidação será o número de carbonos sobre 2 vezes 12 mais o número de carbonos sobre 2 menos 1 vezes 3, fazendo menção aos NADHs, e depois mais o número de carbonos sobre 2 menos 1 menos o número de duplas, e existem duplas carbono-carbono porque estamos no insaturado,
vezes 2. Ou seja, o que há aqui de diferente? É que são gastas moléculas de FADH para tornar o ácido gordo saturado. Portanto, das duas, uma. Ou eu torno saturado, deixo de contabilizar aqui o número de duplas, mas depois tenho que afirmar, olha, atenção, eu transformei o ácido gordo em saturado, mas o saldo energético que eu estou a obter é apenas do metabolismo desse ácido gordo saturado. Eu não estou a contar a energia que gastei para o tornar saturado. Ou então, prevejo já qual é a energia que eu ganho metabolizando o ácido gordo insaturado, que é mais real. Porque se eu saturar um ácido gordo, eu estou a gastar energia que depois não vou estar a contabilizar, também, e nunca é tão representativo. Eu vou já fazer um exemplo. Não se esqueçam é que depois teriam que tirar também 2 ATPs, porque, eu vou aqui andar atrás para vocês verem, a fase de ativação é comum aos dois. Primeira fase de ativação. A segunda fase da beta-oxidação é que é desta forma para os ácidos gordos saturados, com a fórmula que eu vos dei, ou é com esta fórmula para os ácidos gordos insaturados. Ou então consiste na transformação dos ácidos gordos insaturados em saturados para repetirmos a fórmula anterior. Vou então rapidamente e sem demoras fazer um exemplo, e para isso eu vou pegar no ácido um ácido muito conhecido, que é o ácido presente no azeite, que é o ácido oleico. Ora, como é um ácido insaturado, representa-se por um delta, com o número onde há a dupla ligação em cima e o número de carbonos em baixo. Pronto, está aqui. E agora é assim, será muito fácil perceber que o número de ATPs deste ácido gordo, na fase da beta-oxidação, atenção, será o número de carbonos sobre 2 vezes 12, mais o número de carbonos sobre 2 menos 1 vezes 3, mais o número de carbonos sobre 2 menos o número de duplas, que também é uma, está aqui, é no carbono 9, vezes 2. E isto irá dar 9 vezes 12. Ora, 9 vezes 10, 90. 9 vezes 12, 108. Mais 9 menos 1, 8. 8 vezes 3, 24. Mais 9 menos 1 dá 7. 7 vezes 2, 14. Ora, 108 com 24 dá 132. 132 com 14 dá 146 ATPs por cada mol. Mas lembrem-se que temos que descontar os 2 ATPs da fase de ativação, e então, como resultado final, tenho 144 ATPs por cada mol, gerados pelo metabolismo do ácido gordo insaturado. Certo? A outra hipótese era transformar este ácido gordo no seu ácido gordo referente saturado, que era, então eu vou colocar aqui O, e então saturar o ácido gordo é transformá-lo num ácido gordo, estou aqui a colocar já, saturar, no ácido gordo com o mesmo número de carbonos, mas sem duplas. Ora, então, este que é o ácido oleico saturado transforma-se no ácido esteárico. Convém terem uma noção dos nomes. Se bem que não é completamente obrigatório. Na maioria dos vossos exames aparecerão a representação do número de carbonos, está bem? Mas tenham muita atenção. Ora, a partir daqui, como é que faríamos? A fórmula dos saturados, vejam. 18 sobre 2 vezes 12, mais 18 sobre 2 menos 1 vezes 3, só para os NADHs, mais 18 sobre 2 menos 1 vezes 2, para os FADHs. E é assim porque não há duplas. Ora, vejam que aqui eu vou ter 108 mais 24, só que agora, em vez de ser 7 vezes 2, é 8 vezes 2, portanto, mais 16. Isto irá dar 2 a mais que o de cima, portanto, 148. Se eu lhe tirar 2, resulta 146. 146? Então, mas se o processo é o mesmo, eu não devia obter o mesmo número de ATPs? Ora, era isto que eu estava a fazer menção há pouco. Nós, quando consideramos um ácido gordo insaturado e vamos primeiro considerar o seu saturado para obter o metabolismo do seu saturado, para saturar o ácido gordo gastamos energia. Gastamos uma molécula de FADH por cada dupla que se quebra. Ora, se repararem, gastar uma molécula de FADH é perder 2 ATPs. Por isso é que eu estou a considerar esta diferença nestes valores. Ou seja, eu estou a saturar o ácido gordo, mas depois estou a obter o seu rendimento dele saturado.
como eu não estou a ter em consideração esta saturação, até faz de conta que eu tenho os 146, mas não. Esta saturação rouba-me tantas moléculas de FADH quantas duplas. Como eu aqui tenho uma dupla, vai-me roubar uma molécula de FADH. Portanto, na realidade, é como se eu estivesse a perder aqui 2 ATPs. Portanto, eu depois de chegar ao valor do ácido gordo saturado, eu devo também tirar o número de ATPs referentes aos FADHs que foram usados para saturar o ácido gordo. E cá estou eu também com 144, como no exercício anterior. Está certo? Muita atenção. Eu não posso estar a considerar o ácido gordo saturado quando me dão um insaturado. Quer dizer, é tudo muito bonito. Olha, o rendimento se ele fosse saturado era este. Está bem, então e para o saturar? Não gastámos energia? Devemos ser rigorosos nesse ponto, está bem? Por isso é que eu aqui dou a fórmula para o ácido gordo insaturado. Mas se no exercício vos pedirem para considerá-lo saturado, vocês também não vão aqui descontar a molécula de FADH ou as moléculas. Têm que obedecer à pergunta que vos fazem. Muita atenção com isso, está bem? Mas, de grosso modo, eu posso aqui considerar a componente energética a nível teórico já toda vista. Eu vou só fazer um resumo, está bem? Resumindo, porque eu depois ainda vos quero ensinar a representar alguns ácidos gordos que eu considero importantes. Eu estive a fazer uma seleção e até alguns triglicerídeos que eu também considero importantes, tá bom? Ora, eu vou deixar aqui a vermelho para chamar a atenção. Resumindo, eu sei que o número de ATPs para triglicerídeos será sempre 22 mais, e agora é assim, o número de ATPs de cada ácido gordo, está bem? Portanto, mais o número de ATPs do primeiro ácido gordo, mais o número de ATPs do segundo ácido gordo, mais o número de ATPs do terceiro ácido gordo. E por isso é que surge a necessidade de ir então saber como calcular o número de ATPs de cada ácido gordo. Ora, mas já sabemos que há dois tipos de ácidos gordos. Então, a forma para o cálculo do número de ATPs de ácidos gordos saturados será então o número de carbonos sobre 2 vezes 12 mais o número de carbonos sobre 2 menos 1 vezes 3 mais o número de carbonos sobre 2 menos 1 vezes 2. Tudo a subtrair por 2. E eu deixo a fórmula assim porque eu acho muito pertinente fazer aqui a menção do seguinte. Ora, vejam que esta componente refere-se às acetil-CoAs. Esta componente refere-se às NADHs e esta componente refere-se às FADHs, às moléculas que originam energia. Já esta componente aqui refere-se à fase da ativação, por favor não se esqueçam, ok? A ativação. Bom, no entanto, visto, e isto é matemática, não é? Eu posso apresentar a fórmula também de outra forma. E se a virem, eu não quero que fiquem admirados, mas só para os saturados, que será o número de carbonos sobre 2 vezes 12 mais o número de carbonos sobre 2 menos 1 vezes 5, tudo menos 2. E agora até podíamos desembaraçar de parênteses e tornar a coisa ainda mais simplificada. Mas mais simplificada que isto também nunca vi. Já vi foi assim. Só que assim eu estou a englobar NADHs e FADHs no mesmo. E não é tão fácil de entender, está bem? Por isso é que eu prefiro a forma de cima, até em de decorar também, tanto decora uma como outra, portanto não é grave, tá? Por fim, número de ATPs para os ácidos gordos insaturados. E é assim, ou vocês os saturam e a fórmula é a mesma que aqui está em cima, depois têm é que lhe tirar tantos FADHs quantas duplas que se quebraram para saturar o ácido gordo, ou então usam a fórmula que eu vos mostrei. E a fórmula que eu vos mostrei, também não tem assim muito que saber, vejam, é o número de carbonos sobre 2 vezes 12 mais número de carbonos sobre 2 menos 1
vezes 3, até aqui é igual aos ácidos gordos saturados, que é que muda? Mais número de carbonos sobre 2, menos o número de duplas carbono-carbono, vezes 2, tudo menos 2. E, a partir daqui, também vos posso fazer agora a menção do porquê de separar assim nestes fatores. Vejam. Acetil-CoA, cá está, divide-se por 2 por causa da L-cisteína, na beta-oxidação. A cada 2 carbonos perdidos, geramos uma acetilcoenzima A, que no ciclo de Krebs são 12 ATPs. Esta componente refere-se às NADH, que não se alteram, e esta refere-se às FADH, que, se repararem, são descontadas tantas quantas duplas existem, porque esta fórmula já engloba aquele acerto de eu estar a saturar um ácido gordo que é insaturado. Ora, o menos 2 é da fase de ativação, eu até posso apontar para cima porque quer dizer o mesmo, fase de ativação. Está certo? Pronto, e aqui estão as fórmulas que vamos precisar. Para o glicerol, por favor, não tenham confusões quanto a isto. Depois consultem na videoaula teórica referente a esta matéria de reações químicas o porquê do glicerol gerar 22 ATPs, mas só se precisarem mesmo de estudar a componente teórica das reações. Porque se não precisarem, só vos vai baralhar. Acredita que é uma matéria muito difícil que eu aconselho a visualizar só para quem precisa mesmo de todo, tá bom? Pronto, agora sim, posso terminar, posso avançar agora para aquele conjunto de ácidos gordos que vos quero ensinar a representar, para depois proceder à resolução de 2 exercícios que sirvam de exemplo para poder dar a videoaula por terminada, está bem? Vamos então mudar para o preto. Nunca, não sei se alguma vez se questionaram porque é que eu escrevo a preto, podia escrever a azul, visto que a página é branca, não havia qualquer problema. Mas, embora valha o que valha em sistemas informáticos, mesmo em canetas escritas onde se podem usar para escrever no papel, a cor preta é aquela que prejudica menos o ambiente, porque é aquela que tem menos, é a mais natural, é a que tem menos compostos químicos adicionais. Por isso, se vocês quiserem preservar o ambiente, optem sempre por escrever a preto e não a azul ou outras cores, está certo? Agora, se tiverem que usar outras também, tudo bem. Mas façam do preto a vossa cor mãe para poluir menos, está bom? Para preservar mais o ambiente. Acho que é preciso ter esse cuidado. Ora, vamos então aqui colocar alguns ácidos gordos importantes e alguns triglicerídeos também. Ora, o ácido gordo que eu vou começar por representar aqui é o ácido biénico, que pode ser representado por C22 e cuja representação real é esta, vejam. HOOC é um ácido carboxílico. Por favor, depois consultem a videoaula onde eu explico a estruturação dos ácidos gordos. E a partir daqui, CH2, CH3. Onde o CH2 vai ter de se repetir tantas vezes quantas as necessárias para dar 22. Ora, 1 mais 20, 21 e 1, 22. É assim que representa este ácido gordo. Ora, então, a sua massa molar, já agora, terá de ser... Quantos carbonos tem? 22. Então, 22 vezes 12 mais... Quantos oxigénios? 2. 2 vezes 16. Mais quantos hidrogénios? 20 vezes 2, 40. 43, 44. Pronto, e a partir daqui, 22. Se fosse 22 vezes 10 dava 220. 220, 264, mais 32, 266, 296, com 44, 340. Mas deixem-me confirmar na calculadora antes que eu esteja a dizer alguma asneira, está bem? Escrever 22 vezes 12, mais 2 vezes 16, mais 44. Dá exatamente os 340. Então aqui está uma forma de representar o ácido gordo e calcular a sua massa molar. Isto é muito importante, porque eu, com o rendimento energético deste ácido gordo, o que eu poderia fazer era, ora vejamos, calcular o número de ATPs por cada mol. Então e se me pedissem em 100 gramas, ou em 50 gramas, ou em 200 gramas? É preciso ter a massa molar, está bem? Já agora, podemos também rapidamente calcular o número de ATPs. Posso até fazer isto para todos. Não estava à espera inicialmente de o fazer, vou tornar a videoaula se calhar um bocadinho mais tensa, mas não há problema. O que interessa é que se entende e que vocês consigam fazer isto sozinhos, está bem? 22 e é saturado, fácil.
22 sobre 2 vezes 12, mais 22 sobre 2 menos 1 vezes 3, mais 22 sobre 2 menos 1 vezes 2. Tudo a subtrair por 2. Já agora uma curiosidade, eu pessoalmente só vou trabalhar com ácidos gordos com o número par de carbonos porque é só assim que eles existem na natureza. E é justificado pela oxidação. Por cada looping na hélice de Linham gastam-se 2 carbonos e por cada 2 carbonos há uma acetilcoenzima A formada. Ora, se o número fosse ímpar, sobrava sempre um carbono no fim. Por isso é que faz sentido que o número de carbonos dos ácidos gordos sejam números par apenas, está bem? Não quer dizer que não haja ímpar, mas pela natureza não há de certeza. Ora, 22 sobre 2 dá 11, portanto 11 vezes 12, mais 10 vezes 3, mais 10 vezes 2. Tudo a subtrair por 2 vai dar 180 ATPs por cada mol. Certo? E isto era para o ácido biénico. Vamos então avançar agora para outro. Posso colocar aqui, por exemplo, o ácido montânico. O ácido montânico é o C28, que se pode representar assim, HOOC. Todos os saturados se representam da mesma forma. E aqui é que vai mudar o número. Vamos pôr aqui 26, porque com os outros dois as pontas dá o tal 28. Quanto à massa molar, terá que ser 28 vezes 12, mais... quanto a oxigénios, continua a haver só 2, portanto, 2 vezes 16, mais hidrogénios, o dobro de 26, que dá 52, 53, 54, 55, 56 vezes 1. Portanto, 28 vezes 12, mais 2 vezes 16, mais 56. 424 gramas por cada mol. Bom, a partir daqui, já agora o número de ATPs, que será 28 meios vezes 12, mais 28 meios menos 1 vezes 3, mais 28 meios menos 1 vezes 2. Tudo a subtrair por 2. Reparem, 28 meios é 14. 14 vezes 12, mais 13 vezes 3, mais 13 vezes 2. Tudo a subtrair por 2 vai dar 231 ATPs por cada mol de ácido montânico. Certo? Vamos avançar. Vamos para o ácido. Este também é muito conhecido, o ácido mirístico. Ácido mirístico. E o ácido mirístico é o C14, que se representa como HOOC, CH212, CH3. Simples. Massa molar. Ora, 14 vezes 12 mais 2 vezes 16 mais 24, 27, 28 vezes 1. Portanto, 14 vezes 12 mais 32 mais 28. O resultado dá 228 gramas por cada mol. Quanto ao número de ATPs, aí teremos 14 sobre 2 vezes 12, mais 14 sobre 2 menos 1 vezes 3, mais... Oi, que aqui 1 ficou tapado. Mais 14 sobre 2 menos 1 vezes 2. Tudo a subtrair por 2. E o resultado final será esta. Penso que se faça de cabeça. 7 vezes 12 dá 84. Por 7 vezes 10, 70. 7 vezes 2, 14. 84. 84. 6 vezes 3, 18. Portanto, 84, 92, 102. 102 mais 12 dá 114. Mas menos 2 dará 112 ATPs por cada mol. De qualquer das formas, é melhor confirmar, não vai eu estar a enganar-me e depois tenho que andar a pôr notas e isso não é nada bom nos vídeos, tá bom? Tá certo, ok, 112. Vamos avançar, ainda dá para pôr outro aqui, que será o ácido lignicérico, tá bom? Ácido lignicérico. E o ácido lignicérico é o C24. Ou seja, será HOOC
CH2, 22. Reparem que é sempre 2 a menos que o número total. CH3. Quanto à massa molar, terá então que ser 24 vezes 12 mais 2 vezes 16 mais... Olha, o dobro de 22 dá 44, 48, 48 vezes 1. Então, 24 vezes 12. Ora, 24 vezes 12 mais 32 mais 48. Isto dá 368 gramas por cada mol. Ora, número de ATPs, por fim. Número de ATPs. O que é que eu vou ter? Vou ter os 24 a dividir por 2 vezes 12, mais os 24 a dividir por 2 menos 1 vezes 3, mais os 24 a dividir por 2 menos 1 vezes 2. Tudo a subtrair por 2. Ora, quanto é que isto dará? 12 vezes 12 mais 11 vezes 3 mais 11 vezes 2, tudo a subtrair por 2, dará 197 ATPs por cada mol. Está certo? Vamos então para uma nova página para poder continuar. Ainda tenho aqui mais alguns. Eu sei que vou ser um bocado exaustivo nesta videoaula, mas eu quero falar de quase todos aqueles que vocês precisarão de conhecer. Não quer dizer que os vão decorar, mas ao menos já os ouviram falar em algum lado, é sempre bom. Ácido láurico. O ácido láurico é o C12, que se pode representar HOOC, CH210, CH3. Quanto à massa molar, será 12 vezes 12, mais 2 vezes 16, mais, ora, 24 vezes 1. 12 vezes 12 dá 144, mais 32, 176, com 24, 200. Está bem? Confirmar só. 12 vezes 12 mais... Ora, 32 mais 24. Dá exatamente 200. Quanto ao número de ATPs? Teremos 12 sobre 2 vezes 12 mais 12 sobre 2 menos 1 vezes 3 mais 12 sobre 2 menos 1 vezes 2. Tudo a subtrair por 2. Ora, 6 vezes 12 dá 72, mais 15, 87, mais 10, 97, menos 2, 95 ATPs por cada mol. Vamos só aqui confirmar. 6 vezes 12, mais 5 vezes 3, mais 5 vezes 2, menos 2. Certo. Ora, vamos ao próximo. O próximo, a seguir ao láurico, tenho aqui convosco o ácido palmítico. Ácido palmítico. Ora, o ácido palmítico será o C16, HOOC, CH2, 14 vezes, CH3. Ora, a massa molar terá que ser 16 vezes 12 mais... ok, agora tentou fazer ao contrário. 32 vezes 1, fui logo para o hidrogênio. Mais 2 vezes 16, tudo bem, não há problema. Então, 16 vezes 12 mais 32 mais 32 dá 256 gramas por cada mol. Já o número de ATPs será 16 meios vezes 12 mais 16 meios menos 1 vezes 3 mais 16 meios menos 1 vezes 2, tudo a subtrair por 2. Já se torna repetitivo, não é? Ora, isto fica 8 vezes 12, que dá 96. 7 vezes 3, 21. 97, 117. 117 com 14 dá 131, menos 2, 129 ATPs por cada mol. Deixem-me só confirmar. 8 vezes 12, mais 7 vezes 3, mais 7 vezes 2, menos 2 dá os tais 129. Ok. Vamos continuar. Continuando. Vamos aqui colocar. A seguir será o ácido araquídico. Portanto, quando já estava a parecer muito monótono, aparece aqui um ácido bonito araquídico. Ora, deixa-me aqui escrever melhorzinho.
O ácido araquídico é o C20, cuja representação é HOOC, CH2, 18, CH3. E então, quanto à massa molar, terá que ser 20 vezes 12 mais 2 vezes 16 mais 36, 7, 8, 9, 40 vezes 1. Ora, 20 vezes 12. Se fosse 10 vezes 12 era 120. O dobro é 240. 240 com 32, 272, mais 40 dá 312 gramas por cada mol. Está bem? Confirmar só. 20 vezes 12 mais 32 mais 40 dá os tais 312. Certo. Quanto ao número de ATPs? Metade de 20 vezes 12 mais metade de 20 menos 1 vezes 3 mais metade de 20 menos 1 vezes 2. Tudo a subtrair por 2. Ora, vou obter 120 mais 27, que dá 147, mais 18, que dá 165, menos 2, 163 ATPs por cada mol. Portanto, 10 vezes 12 mais 9 vezes 3 mais 9 vezes 2, menos 2. Dá os tais 163. Ok. Ora, a seguir ao araquídico tem o ácido serótico. Ácido serótico. Atenção, não disse erótico, disse serótico, portanto nada de brincadeiras. Ora, é o C26, que é HOOC, CH224, CH3. Bom, quanto à massa molar, terá que ser 26 vezes 12 mais o dobro de 24 para os hidrogénios dá 48, 49, 50, 51, 52. Já agora vou pôr só oxigénios e agora 52 vezes 1. Então, 26 vezes 12 mais 32 mais 52. O resultado é 396 ATPs por cada mol. Número de ATPs por cada mol. Está bonito, está? Gramas. Então não é uma massa molar? E que erro que eu agora estava a cometer. Já estou a cair na monotonia. É sempre a mesma coisa. A pessoa acaba sempre por já estar a fazer quase decorado. Número de ATPs. Agora sim. 26 sobre 2 vezes 12 mais 26 sobre 2 menos 1 vezes 3 mais 26 sobre 2 menos 1 vezes 2. Tudo a subtrair por 2 da ativação. Então vejam, 13 vezes 12 mais 12 vezes 3 mais 12 vezes 2, tudo a subtrair por 2 dá 214 ATPs por cada mol. Certo? Vamos então a mais uma nova página. Creio eu que seja a última. Não, talvez não, porque depois trigo e cerídeos também custam a representar. E então vejamos que, neste caso, eu terei o ácido oleico. O ácido oleico já o representei aqui. O ácido esteárico também e o ácido butírico também. Portanto, posso já avançar. Vou já avançar para o ácido araquidónico. Ácido araquidónico. Ora, este já é insaturado e representa-se assim. 5,8,11,14 e tem 20 carbonos. Ora, também se irá representar da seguinte forma. HOOC e agora CH2. Ora, para que a primeira dupla seja no carbono 5, eu aqui vou pôr 3, porque é 1 e 3, 4, e agora para mencionar a dupla terá que ser assim. E a partir daqui será sempre CH2, HC, dupla, CH, CH2, HC, dupla, CH. Ora, já tenho 3 duplas, são 4. CH2, HC, dupla, CH, CH2, CH3. E agora vamos contar. 1 e 3, 4, 5. Este é o carbono 5, 6. 7, 8. Este é o carbono 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Ora, as duplas estão nos sítios certos. 15 a 6, mas são 20. Então vá, 15. E agora, para que este seja o 20º, eu aqui preciso de 4.
Por 15 e 4 dá 19 e 1 dá 20. Ora, aqui está o ácido araquidónico representado. Escusado será dizer, mas isto consultem a videoaula, volto a repetir. Até consultem este químico orgânico quando eu falo de ácidos carboxílicos. Porque um ácido gordo, também não disse porque já há videoaulas mais recuadas a explicar, é um ácido carboxílico com o número de carbonos igual ou superior a 4. Portanto, isto é um ácido carboxílico. A verdade é que devemos começar a contar sempre da funcionalidade carboxílica. Por isso é que eu estou a contar do HOC e não do CH3, está bem? Está feito. Quanto à massa molar, até tenho medo. Isto é enorme. Ora, eu tenho 20 carbonos, 20 vezes 12, mais... Agora, quanto aos hidrogénios, vai ser complicado contá-los, vai. 1 e 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32. Portanto, 32 vezes 1. Ora, os oxigénios são sempre aqueles dois das pontas, portanto, 2 vezes 16. A partir daqui, então, eu terei que 20 vezes 12 acaba por ser 240. 240 mais 32 dá 272, mais 32 outra vez dá 304. 304 gramas por cada mol. Quanto ao número de ATPs, a fórmula agora muda. Vejam que é número de carbonos. Não vou pôr a fórmula geral, vou já colocar. 20 sobre 2 vezes 12, mais 20 sobre 2 menos 1 vezes 3, mais 20 sobre 2 menos 1 menos 4, porque há 4 duplas, vezes 2, tudo a subtrair por 2. Ora, 10 vezes 12, 120, 9 vezes 3, 27, já vamos em 147, só que agora 5 vezes 2, 10, 157 menos 2, 155 ATPs por cada mol. Está certo? Espero que tenha ficado entendido. A partir daqui, vou-vos falar de um exemplo de 3 triglicerídeos, também muito importante mencionar. Ora, o primeiro triglicerídeo que eu aqui vou falar é o chamado óleo de palma. Óleo de palma. Ora, o óleo de palma é também chamado de tripalmitato de glicerilo. Ou, por outras palavras, tripalmitina. Tripalmitina. Bom, e como é que vamos representar? Eu tenho que ter o glicerol, que é o CH2OH, só que já vou ter reagido. OC duplo O, OC duplo O e OC duplo O. Até aqui é sempre igual em qualquer triglicerídeo. A partir daqui vou continuar com o meu ácido gordo. Como é tripalmi, é porque é o ácido palmítico 3 vezes. Portanto, é o C16. C16 vezes 3. Ora, se já tenho aqui o primeiro carbono dele, basta-me agora colocar um CH2 14 vezes e fechar com o CH3. E como é igual em todos, basta fazer o mesmo aqui também. E aqui também. CH2 14 vezes, CH3. Bom, então, a minha massa molar deste composto será o quê? Agora vamos ter que contar os carbonos. Reparem que até aqui eu posso perfeitamente contabilizar o ácido gordo. Tenho é que lhe descontar um hidrogênio. Aqui o mesmo, aqui o mesmo. Então vejam, o meu ácido gordo era um ácido gordo com 16 carbonos. Como são 3, 16 vezes 3, que dá 48. Mas depois 49, 50, 51. 51 vezes 12. Mais, quanto aos oxigénios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 16. Mais, quanto aos hidrogénios? Ora, cada ácido palmítico, bom, eu tenho que ter um hidrogênio a menos, portanto, 2 vezes 14 dá 28, 29, 30, 31. E isto nos 3. 62, 93. Com mais 1, 94. Com mais 4, 98. Vezes 1. É só contá-los, tá bom? Vamos então fazer aqui a conta, porque esta já não é assim tão simples. 51 vezes 12 mais 6 vezes 16 mais 98, que dará 806
ATPs por cada mol. Vejam, lá estou eu com ATP, grama por mol, por cada mol. Vejam como pesa cada mol de triglicerídeo, já viram? Deste triglicerídeo em questão. Bom, quanto ao número de ATPs, será fácil. Será 22 mais 22, que é do glicerol, mais. Agora vou ter que somar 3 vezes a fórmula do ácido palmítico. E o ácido palmítico é 16 sobre 2 vezes 12 mais 16 sobre 2 menos 1 vezes 3 mais 16 sobre 2 menos 1 vezes 2, tudo a subtrair por menos 2. Vamos então fazer a conta. Eu prefiro fazer assim primeiro. 16 sobre 2 dá 8. 8 vezes 12 mais 7 vezes 3. 8 vezes 12 mais 7 vezes 3. Mais 7 vezes 2. Desconto o 2. Dá 129 vezes 3. Porque são 3. Mais 22. E então eu tenho 409 ATPs por cada mol. Está certo? E assim, tenho o número de ATPs por mol, a massa molar e a representação deste triglicerídeo. Vou só terminar as representações para depois sim passar para a resolução de exercícios. Esta videoaula está grande, é verdade, mas não posso deixar de representar aqui o azeite, que é também um triglicerídeo muito importante e é o último que eu vou representar. Azeite. Ora, o azeite pode ser considerado o trioleato de glicerilo, mas também pode ser representado como a triolaína. E, na realidade, tem 3 ácidos oleicos que se representam desta forma. Ora, então, terá que ter o CH2OC-O, CHOC-O, CH2OC-O. A partir daqui terá um grupo CH2, e agora vejam, para que tenha dupla no 9, aqui tem que ter 7, para ficar HC dupla CH, CH2 e fechar com CH3. Só que, se é 9 aqui é 10, tem que lhe somar 7, para dar 17, e mais 1, fechar com 18. Portanto, esta é a representação do ácido oleico. Nas outras é só copiar. Portanto, HC dupla CH, CH2 7 vezes, CH3. Aqui em baixo, CH2 7 vezes, HC dupla CH, CH2 7 vezes, CH3. E cá está representado o azeite, ou o triglicerídeo constituinte do azeite. Quanto à massa molar, vamos contar os carbonos. Ora, tenho 18 de cada ácido gordo, portanto 18 vezes 3 vai dar 54, não me falha a memória, também assim há de ser, não é? 18 vezes 3, 10 vezes 3, 30, 8 vezes 3, 24, portanto tem que ser 54. Mas agora mais estes 3, vai ficar 57. 57 vezes 12, mais, quanto aos oxigénios, tenho 6, portanto 6 vezes 16, mais, quanto aos hidrogénios, vou ter 3 com 14, 17, 18, 19, e 14 vai dar 33. Portanto, vezes 3. 33 vezes 3 dá 99. E agora, 100, 104. 104 vezes 1. Então eu terei 57 vezes 12 mais 6 vezes 16 mais 104. E chego à conclusão que tenho 884 ATPs por... Lá estou eu com os ATPs. Gramas. Isto está difícil hoje. Gramas por cada mol. Certo? Quanto ao número de ATPs, agora sim, terei 22, que é do glicerol, mais cada ácido gordo. Mas como eles são todos iguais, vou multiplicar já por 3. 3 vezes. Abro um parênteses reto, abro outro parênteses. Como é 18, fica 18 sobre 2 vezes 12, mais 18 sobre 2 menos 1 vezes 3,
mais 18 sobre 2 menos 1. Menos 1 outra vez, que é das duplas, vezes 2. Tudo a subtrair por 2 da ativação. E então o resultado final é colocar na calculadora, agora até posso pôr tudo junto, 22 mais 3 vezes, abre parênteses, 9 vezes 12, convém abrir duas vezes parênteses, atenção, 9 vezes 12, mais 8 vezes 3, mais 7 vezes 2, e agora de fora do primeiro parênteses, menos 2, e mantenho outro parênteses. Portanto, o resultado final dará 454 ATPs por cada mol. E tenho assim a componente teórica verificada. Vejam, demorou um bocadinho, foi um bocado chato, perdoem-me a expressão, mas a realidade é que têm que saber fazer isto. E isto já pode até ser considerado resolução de exercícios, porque há muitos exercícios em que vos pedem apenas para fazer o que eu aqui fiz, está bem? Só, mais uma vez, deixar-vos uma nota de que uma molécula de ATP é igual a aproximadamente 7.300 calorias e uma caloria é igual a 4,18 joules. Isto caso seja necessário obter o rendimento energético não em mols de ATPs, mas sim noutras unidades. Está bem? Então vamos agora resolver dois exercícios que eu tinha aqui preparado para vocês, embora já tenha resolvido tanta coisa que já se torna bastante extensa esta videoaula. Exercício número 1. Qual a energia obtida sob a forma de ATP após a ingestão de 50 gramas de óleo de palma e de 25 gramas de azeite? Bom, eu vou fazer em ATPs e vou fazer em calorias e em joules, para vocês verem a diferença. Vamos então ver. Óleo de palma e azeite. Vou ter que somar isto tudo, mas eu quero só 50 gramas de um e 25 gramas do outro. Ora, coincidência ou não, e por acaso podem não acreditar, mas é coincidência mesmo. O óleo de palma acabei de o fazer há pouco. Deixem-me aqui ver atrás. Só tornar aqui apto para depois voltar a puxá-la. Ora, este é o azeite. E o óleo de palma até está mais em baixo. Ora, eu cheguei à conclusão que tenho 409 ATPs por mol do óleo de palma. Mas eu não vou mexer mais. Eu vou usar este valor. 409 para o óleo de palma, tá? Já vem aqui ao azeite, embora possa ver que são 454. Mas 409 e 454. Antes que me esqueça. Isto é para óleo de palma, ATPs, para óleo de palma. E isto são ATPs para azeite. Só que isto é por cada mol. E a mim agora estão-me a pedir por determinados gramas. 50 gramas no óleo de palma e 25 gramas no azeite. Então vejam, estes 409 ATPs estão para 1 mol de óleo de palma e a massa molar do óleo de palma também é obtido aqui atrás. Vejam que era tudo necessário calcular caso vocês não tivessem feito aquele exercício anteriormente, está bem? Ora, no óleo de palma a massa molar são 806 gramas por mol. Já no azeite são 884. Portanto, 806 e 884. Portanto, deixem-me aqui vir buscar a outra página. 806 e 884. Já confirma do azeite novamente. 806 gramas. Então vejam que estão a pedir para 50 gramas de óleo de palma. Para 50 gramas vou ter X. E vou perceber que o meu X será 409 vezes 50 a dividir por 806, que dará já um valor. No entanto, eu vou aqui ver que para o azeite já posso até minimizar esta página. Para o azeite são mesmo os 884, não escrevi mal ali. Vou apagar, é 884, portanto eu já aqui faço. Para o azeite eu tenho 454 ATPs para 884 gramas. Vocês podem pôr aqui também uma mol. Agora vejam, para 25 gramas terei Y de ATPs.
E o meu y será 454 vezes 25 a dividir por 884. Vamos fazer as duas contas. 409 vezes 50 a dividir por 806 dá 25,4 ATPs. Já o 454 vezes 25 a dividir por 884 dá 12,8 ATPs também. Aqui também deixem-me colocar ATPs. Logo, eu vou concluir que o rendimento energético será 25,4 mais 12,8. 25,4 mais 12,8. Isto dará 38,2. 38,2 ATPs face ao que foi ingerido. Como eu também pedia em calorias e em joules, vejam que se um ATP está para 7.300 calorias, 38,2 estarão para Z. E o Z será 38,2 vezes 7.300, que dará 38,2 vezes 7.300, 278,860 calorias. Ou então 278,9 aproximadamente quilocalorias. Como uma caloria está para 4,18 joules, as minhas 278,860 estarão para W. E o W será 4,18 vezes 278,860. E então, o meu resultado em joules será 1,17 vezes 10 elevado a 6 joule. Ou 1,17 se eu quiser o megajoule. Porque o mega é o 10 à sexta. Está bem? E pronto. E então vejam a quantidade energética tremenda que se pode aqui obter com esta ingestão de 50 gramas de óleo de palma e 25 gramas de azeite. Para terminar a videoaula vou só fazer mais um exercício, último, até porque a videoaula já vai grande, já se faz tarde. Bom, e o exercício número 2 diz o seguinte. Calcula o número de moles do ácido palmitoleico após metabolismo, e agora a linha A, considerando o metabolismo do ácido insaturado, e a linha B, considerando o metabolismo do ácido após a saturação. Portanto, aquilo que eu também aqui falei. Primeiro temos de saber quem é o ácido palmitoleico. O ácido palmitoleico, aqui peça em moles, portanto não é preciso sequer chegar à massa molar. É representado por uma dupla no carbono 9 e 16 carbonos. Portanto, eu posso até aqui representá-lo, só para vocês verem como ficava. HOOC, CH2 7, HC dupla CH, CH2 5, CH3. Como o oleico era até ao 18, levava aqui o 7 vezes, este, como tem 2 carbonos a menos, leva só 5 vezes estes grupos CH2. Isto caso queiram fazer mais rápido. Ora, quanto ao número de ATPs, visto que é insaturado, e é assim que eu quero primeiramente, considerando o insaturado na linha A, o que eu vou fazer é 16 sobre 2 vezes 12, mais 16 sobre 2 menos 1 vezes 3, mais 16 sobre 2 menos 1 menos uma dupla, vezes 2, tudo, menos 2. E então eu vou obter 8 vezes 12, 96, mais 7 vezes 3, 21, mais 6 vezes 2, 12, menos 2. Portanto, 96, 97, 117, 118, 119, 129, menos 2, 127. ATPs por cada mole. E está assim terminado. Bom, se eu quiser saturar primeiro, como há uma dupla, eu passo do palmitoleico saturando para o palmítico. Mas tenho que ter em consideração que perdi um FADH. Muita atenção. Portanto, perdi 2 ATPs. Está bem? É o que diz perder um FADH. Então vamos ver. Já agora,
representa-se assim, HOOC, CH214, CH3. E vejam que o número de ATPs por cada mol, eu depois respondo assim no fim, deixem-me só agora considerar o número de ATPs, terá de ser, vejam, 16 sobre 2 vezes 12 mais 16 sobre 2 menos 1 vezes 3 mais 16 sobre 2 menos 1 vezes 2. Tudo a subtrair por 2, que são os ATPs da ativação. E isto daria 96, igual aqui, mais 21, também igual. Portanto, 96 mais 21 dá 117, só que aqui é 14 em vez de 12. Portanto, 117, 127, 131. Menos os 2 dá 129. Mas não tem que descontar 2 ATPs pela saturação? Então, menos 2 ATPs, o resultado final será 127 ATPs por cada mol, tal como deu aqui. E lá está, o resultado teria que dar obrigatoriamente igual. Tá bom? Pronto, era só isto que eu tinha para vos apresentar nesta videoaula. Sei que foi muito extensa, até porque eu perdi muito tempo a explicar cada ácido gordo, a sua configuração, a sua representação, massa molar de cada um, número de ATPs por cada mol. Epá, mas tem que ser, porque não custou nada e assim vocês agora, raro será o ácido gordo que poderão apanhar que não tenha aqui falado dele. E mesmo se assim aconteça por analogia, vocês são inteligentes, vão conseguir resolver, está bem? Portanto, por mim é tudo, espero ter esclarecido. Qualquer dúvida adicional que tenham, por favor, não hesitem em contactar-me. Têm os meus contactos no canal. Se detectarem aqui algum erro de cálculo, reparem, têm de compreender, 1 hora de vídeo é muito tempo. É muito normal haver assim erros e ainda por cima sem pausas, é complicado. Por isso, se detectarem erros, avisem por favor o mais depressa possível para eu poder emendá-los, para que assim não acabe por não induzir ninguém em erro, porque o meu objetivo é que vocês aprendam e não que desaprendam, está bem? De resto, penso que esclareci aquilo a que me propus no início desta videoaula, que era ensinar-vos, sob o ponto de vista meramente energético, a resolver problemas referentes ao metabolismo dos lípidos, nomeadamente triglicerídeos e só ácidos gordos, está bem? Portanto, é tudo. Espero que tenham gostado. Um saudável abraço a todos. Agora, a brincar, podia-vos desejar um gorduroso abraço, visto que estamos a falar de óleos e gorduras, mas não era tão elegante. Portanto, um saudável abraço a todos. Adeus!